Meu irmão e minha irmã, saúde, paz e bem. Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida. Antes de a gente começar realmente o porquê desse vídeo hoje, né? Quarta-feira, 10 de abril, perdão, de 2024, eu queria começar invocando a presença do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque eu preciso muito da ajuda do Espírito Santo para isso que eu vou passar para vocês hoje. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não cansar vocês, tá bom? Quero deixar meus melhores abraços às pessoas que continuam, né, mandando os seus testemunhos para o vídeo do terço. É realmente um vídeo que eu nunca esperei que tivesse tanta repercussão, né? Porque existem pessoas diversas, famosas, padres que ensinam a rezar o terço, né? Então, eu quando vi aquilo, aquela explosão, né? Você não sabe o que aconteceu na minha vida, sua forma é muito simples de ensinar e tal. Então, isso foi um consolo para mim, porque às vezes a gente se sente, a gente já é uma formiguinha, diante de Deus a gente é um nada. E eu já me sentia um cisquinho, né? Um quase nada, né? Mas quando eu tô muito triste, que eu abro aquele vídeo, sempre o Gmail manda, né, informações sobre qual vídeo foi comentado, né? E quem comentou, né? Então, meu melhor abraço a você, que você continue perseverante na oração do terço, porque o terço é inexplicável o que acontece com o terço, tá certo? É inexplicável. Às vezes a gente tá agitado, triste, desiludido. Se você reza o terço com fervor, o consolo vem, tá? Então eu queria falar para vocês a respeito do título deste vídeo hoje, né? Pedi e o milagre não aconteceu. E agora? Eu ouvi esse problema ontem, tá? Eu ouvi essa frase ontem, eu só não ouvi o e agora. O e agora é por minha parte, porque eu tô aqui no YouTube, tá? Pedi e o milagre não aconteceu. E agora? Bom, se eu fosse falar somente pela minha boca, somente por mim, eu tinha N situações para mostrar por que o milagre não aconteceu. Mas eu não vou falar por mim. Todos nós, seres humanos, somos, a partir do momento que a gente nasce, e que se batiza principalmente, que recebe o batismo, né, com os nossos padrinhos e os nossos pais ali, nós vamos crescendo, nos desenvolvendo e a partir daí a gente vai sendo regido, nós vamos sendo regidos por determinados códigos de conduta, né? O nacional, no caso nosso do Brasil, a Constituição Federal, né? A Carta Magna. Existem as leis estaduais, existe o Código de Trânsito para quem é motorista, existe o Código de Conduta Ética para os profissionais que são enfermeiros, dentistas, médicos, psicólogos, engenheiros e arquitetos, advogados, né? Se eu esqueci alguma profissão, me perdoem, mas esses são os que eu mais me lembro, tá? Ah, tem contador também, mas essa parte eu quero deixar de lado, tá? Então,
quando você se designa a ter, você enche os seus olhos por uma determinada profissão, você você deve seguir aquele código de ética, né? Você deve seguir aquele código de conduta, né? Não seguindo aquele código de conduta, você pode, mediante a gravidade do que talvez você venha a cometer, se você não tiver uma boa defesa, você receba sanções, né, que podem até levar à cassação do seu registro, não é assim? É assim que acontece, né? E nós católicos, os protestantes também, mas o meu canal é católico, né? Então eu tenho que falar para os católicos. Se você é de outra religião, eu sinto muito, eu agradeço demais o seu carinho até agora em me prestigiar, mas você pode rolar, tá? Passa a barra de rolagem aí, porque o assunto não é contigo, tá? E de repente pode até ser, não sei. Eu só não vou aceitar, como já venho dito em vídeos anteriores, comentários desabonadores. A sua curtida é importante para mim, para o YouTube é. Você fazer esse sinal de joinha para o YouTube é. Por quê? Porque o YouTube entende que este sinal faz com que o conteúdo seja relevante. Ah, esse conteúdo merece que outras milhares de pessoas também o recebam. Se você comenta alguma coisa, o YouTube entende o quê? Opa, além de ser relevante, o pessoal comenta, é um assunto que gera aprendizado. Eu não estou aqui para polemizar. Então, é um assunto que gera aprendizado, que é um conteúdo inspirador. Então, vamos subir na plataforma esse vídeo. É para isso que serve, tá? Mas se você dá a sua curtida, se você dá seu comentário, nem que seja de um amém, de minha parte mesmo, não é esta minha função aqui. A minha função aqui é relatar para você vivências minhas que, resguardadas as devidas proporções e os devidos personagens, eu preciso passar para você porque talvez você esteja passando por essa situação. Seja você o alvo ou seja você a pessoa que está nesta condição. Pedi o milagre e ele não aconteceu. E agora? E agora, Vânia? E agora, Vânia, nada. E agora, Deus? E agora, Jesus? E agora, São José? Né? Eu dei 13 nozinhos lá, porque determinado padre mandou, não, dei 13 nozinhos que o seu milagre vai acontecer. Não, você faz não sei o que lá, que o seu milagre está garantido, porque Santa Rita não nega nada a ninguém. Não, porque você tem que fazer tal coisa, porque Santa Teresinha mandou descer uma chuva de rosas. Ela prometeu que quando chegasse no céu, mandaria uma chuva de rosas. Stop. Stop. É aí onde vamos entrar. Tocou em São José para mim, é mesmo que me matar. Por quê? Porque São José é o meu padroeiro. No dia que minha mãe faleceu, foi a São José que eu recorri. Porque eu disse, eu o tratei como pai. Eu pedi autorização a Jesus para que ele me adotasse também como pai. E eu pedi ajuda a Maria Santíssima que me adotasse a partir daquele momento como mãe. Por quê? Porque minha mãe tinha falecido e eu ia passar por coisas que só Deus conhece. E ninguém mais. Meu marido conhece algumas e as outras é entre eu e Deus, né? Então, São José, esquece, deixa São José de lado, por favor, porque eu tenho um amor e eu tenho esperança de ver São José. Eu quero muito encontrar São José. Eu não sei se eu vou ser merecedora, mas eu tenho esperança de conhecê-lo face a face. Primeiramente, é claro, ver Deus face a face. Ter coragem de encará-lo como eu estou encarando você agora.
sem precisar mais disso, porque lá não existe mais dor, não existe mais choro, não existe mais luto, não existe mais aborrecimento, não existe mais perseguição, não existe nada, não existe óculos, né? Não existe. Então, é o meu desejo ver Deus face a face e no meio do caminho encontrando, o Senhor é São José, eu fui tão devota do Senhor, São Pedro, ai, como eu adorei sua epístola, só foi uma, mas valeu por uma vida inteira, né? Então, Santa Teresinha, minha queridinha, idade de ser minha filha, me dê um abraço se eu merecer, tá? Por isso que eu digo, se você é um irmão protestante, pode subir, tá? Porque daqui em diante, para você não serve de nada, não adianta de nada, tá? Sigamos. Pediu milagre e não aconteceu. E agora? E agora Deus? Vânia não tem como responder isso só por ela, tá? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede e a forma como a gente pede. Sabe por quê? Às vezes você está ouvindo uma pregação e se for um padre famoso, você está pedindo ali, você cite o nome da pessoa, né? Aí fulano, né? Faça 13 nozinhos, não sei quando, hoje é o dia do segundo nozinho, hoje é o dia do terceiro nozinho, hoje é do... Cuidado. Os demônios também fazem milagres. Sou eu que estou dizendo isso porque eu quero, fui eu que ditei essa regra que os demônios fazem milagres? Abra sua Bíblia. Eu não falei que todo mundo tem um manual de conduta, todo profissional liberal. O do cristão é esse, desde que ele se batiza, a Bíblia Sagrada, tá? Vamos para Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Vamos lá. Ai, minhas marcaçõezinhas. Porque ontem foi muito duro para mim, muito difícil para mim ouvir isso. E é difícil para mim, às vezes, entrar por aqui e sair por aqui. Principalmente se envolve as coisas de Deus, né? Então, vamos para Gálatas, capítulo 16, versículo 14. Apocalipse, perdão. Vamos para Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Vamos lá. Já que eu errei, Apocalipse, acho que vai ficar meio... Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. São os espíritos de demônios que realizam prodígios, milagres, e vão ter com os reis de toda a terra a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. São os espíritos dos demônios que realizam os prodígios e vão ter com os reis da terra a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus dominador. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estão vendo porque eu disse que os demônios também fazem milagres? Se o milagre que você pediu não aconteceu, dê graças a Deus, porque não foi um demônio que mandou o milagre. Nada que Deus, olha, nada na nossa vida acontece sem que Deus permita. Se você tem intimidade com Deus. Agora, se você é um católico de IBGE, né? Desculpa. Você está sujeito a realmente receber muitos milagres. Agora, vamos ver se vem da parte do Senhor. Ou se não são o que está contido em Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Né? Então não recebeu a graça não? Dai graças. Dai graças. Não sabeis o que ia passar pela frente. Certo? O preço que ia te custar
aqui na terra ou depois daqui? Sim, porque existe uma vida além daqui, né? Nós sabemos disso. Nós sabemos, nós católicos, pelo magistério da igreja, que tem o céu, o purgatório e o inferno. Nós é que não somos merecedores de saber quem vai para o céu, quem está no purgatório e quem foi direto para o inferno. Para o colo lá daquele coisa, né? Então, nós não temos esse direito. Não temos. Sabe por quê? Lembra de Dimas, o bom ladrão? Teve Jesus foi crucificado no meio entre dois, né? E teve do lado dele que disse, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso? E o que foi que Jesus falou? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, até o último momento, pode haver um arrependimento e você ser merecedor da salvação. Então, eu não estou dizendo para você pintar o 7 por aí no mundo. Ah, quando eu for morrer, aí Jesus me perdoa. Não é assim não, viu? Também. Entenda as colocações direitinho. Bota a rotação desse vídeo no 0,75. Vai ouvindo devagar, se você tiver paciência, se você não tiver TDAH. Mas escute bem que eu não estou mandando você ser o que não presta uma vida inteira. Ah, na hora de eu morrer, você não sabe do que você vai morrer. Por isso que nós temos que ter uma vida, ou buscar uma vida de convívio com Jesus, de estar na presença de Deus. Que a gente não sabe a hora que a gente vai. Eu posso ir agora com 46. Não quero não, mas poderei ir com 102, feito minha avó foi no dia do aniversário dela. Então, assim, estar na presença de Deus, porque não sabemos a hora, a gente tem que orar e vigiar. Mas no caso específico do bom ladrão, conhecendo o coração dele, como Jesus conhece e conhece o meu coração, o seu coração e o coração da humanidade, ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vê se o outro foi salvo. O outro que zombou dele foi salvo? Gestas? Não. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. A nossa vida de cristão, genuíno, deve ser caracterizada pelo fruto do Espírito Santo. Eu vou repetir. A nossa vida de cristão genuíno deve ser caracterizada pelos frutos do Espírito Santo. Vânia, da onde tu tirasse isso? Não se preocupe não, pega a Bíblia. E nós vamos para Gálatas, capítulo 5. Gálatas, vamos lá. Capítulo 5, versículo do 19 ao 21. Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entenderam? Por isso que a gente tem que orar e vigiar, a gente tem que se apresentar diante do Senhor. Não é só adorar por adorar porque tá ali, que é dia da adoração, que é quinta-feira eucarística, que tá ali adorando. Não! Isso aqui vai perecer, mas o que tá aqui dentro, que sintoniza com o que tá aqui, que é o teu coração de carne, é o que vai para Deus. Você tá fazendo farisaísmo.
Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21, diz muito claramente. Então, pedi uma coisa, seja diretamente para Deus, que as pessoas, os protestantes principalmente, eles dizem, e eu não quero comentário desabonador aqui, tá? O primeiro comentário desabonador, ele vai ser automaticamente excluído, porque eu não tô aqui pregando para protestante, tá? E nem para ler piadas. Eu estou falando sério. Voltando. Se eu pedir diretamente a Deus, né? Ou se eu pedir a intercessão de Maria Santíssima, seja ela qual denominação for, se eu pedir a São José, se eu pedir ao Arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel, toda a corte celeste, e o milagre não veio, eu já dei a primeira pista, né? Se o teu milagre não aconteceu, podia ser que ele viesse através de algum demônio. Ia valer para você? Nesta terra ou na outra terra que virá? Quando nós dermos o nosso último suspiro? Aí vem Gálatas e dá um tapinha, assim, tapinha, que eu não posso dar um tapão não, tá? A gente tem que estar em comunhão com Deus, mas não é só receber a Eucaristia, é essencial e fundamental receber a Eucaristia em estado de graça. Mas olha o que Gálatas vem nos dizer. Se você vive falando da vida alheia, olhando para a vida alheia, olhando para a casa alheia, escutando o que você não precisa escutar porque pertence ao outro, não a você, né? Se você vive uma vida que do vizinho da esquina ao vizinho da outra esquina você fala mal, porque fulano é isso, eu não aceito a ajuda de fulano. Quem é você na fila do pão ou eu para não aceitar a ajuda de ninguém? Quem? Né? Quem? Agora eu vou olhar bem. Quem é você na fila do pão para não aceitar a ajuda de quem quer que seja? Se você fica, fulano é ladrão. Não, fulano tá enriquecendo assim, do nada. Ninguém enriquece do nada, deve estar roubando o patrão. Aí você vai e faz uma petição a Deus, a São José, a Nossa Senhora, a Corte Celeste, a Santa Terezinha, a Nossa Senhora da Desatadora dos Nós, a Santa Edvige, a quem você quiser. Mas você tá assim e tá ouvindo. Quem tá mandando dar os 13 nozinhos, vá para Gálatas e veja no que é que você falhou no seu compromisso com Deus para que o seu pecado não tenha vindo. Aliás, para que sua graça não tenha sido alcançada, desculpa. É porque é tanto pecado aqui que eu citei que se você tem uma mente impura, vê maldade em tudo, você já perdeu a graça. A graça às vezes está assim, na tua frente. Você perdeu a graça. Perdeu. Se conforme. Não para por aqui. A gente precisa estar atento ao que está escrito em Atos dos Apóstolos. Vamos de novo para lá? Dessa vez, Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito das lembrancinhas dos meus afilhados, eu tenho todas. Quando eu faço o curso de padrinhos, é a maior alegria. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 3. Explicava e demonstrava a base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é o Jesus que eu vos anuncio. Entendi nada, Vânia. Entendeu? Entendeu até agora? A gente precisa estar atento ao Cristo que
desafiou a morte e venceu a morte. Ai, Vânia, mas eu tô de luto. Eu também estou. Há 2 anos dolorosos e 11 meses da minha mãe e não tem nem 7 dias que minha avó foi embora para Deus. Mãe de mamãe. Mas a gente precisa entender que não é essa vida fútil de comprar coisas, de ter, de ser. Ah, eu sou, ah, eu faço, ah, eu posso, ah, eu dou, eu banco, eu faço, eu sou o cara, eu sou a, né? Na família, eu sou tudo de bom. Pequeno Pônei, carinhosamente chamando, claro. Jesus morreu por mim, por você, por todos nós e ressuscitou. Domingo nós comemoramos a festa da misericórdia, onde ele apareceu a Santa Faustina. E você quer mais o quê? Você acha que é um alecrim dourado. Aí tudo que você pede, né? Você acha que é um alecrim dourado. Primeiro, não cumpriu o que tá, não entendeu o que está em Apocalipse 16:14. Depois, não pratica a vigilância que Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, pede. E não está atento, não cumpre o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 3. Aí o seu milagre não veio. Vamos xingar os santos. Minha gente, isso para mim foi mesmo que me dá uma facada, uma punhalada. Eu não merecia ouvir o que eu ouvi. Eu sei, é um momento de desespero. É um momento de desespero. Não vamos levar em conta a idade já. Olha, todo o tempo. O que foi que eu falei de Dimas? Todo tempo é tempo da gente se consertar. Todo tempo. Você vai esperar ser um Dimas para na hora da sua morte, que você não sabe como vai ser, dizer: me perdoe, Senhor, eu reconheço que tu és o Senhor. Se eu merecer, me leva para o paraíso. É assim? Foi assim. Para que nós aprendêssemos. Foi assim. Não é assim. Ah, eu vou viver tudo que tem em Gálatas do capítulo 19 ao 21 e tá tudo de boa, como dizem hoje em dia, né? Tudo de boa. Deus me perdoa na última hora, né? Na última hora eu sou salva, né? Tem um padre, eu não sei o nome daquele padre, eu já pelejei, eu sou nordestina e eu falo assim, tá? Eu já procurei o nome dele, mas eu não consigo encontrar. É um padre que fala muito certo, né? Eu gosto muito do padre Christian Shankar, né? Assim, tem que ser de leve, tá? A bofetada, mas dá. Ele dá umas bofetadas às vezes. E às vezes ele dá muito conselho, tá? Mas nada do que eu tô falando foi baseado nele, não. Só que esse padre, um dia eu ainda vou... Um dia eu vou ver como é que faz para ter o direito autoral do que ele fala e talvez eu traga para cá. Talvez vocês conheçam. Ele disse: tá, a pessoa foi o que não presta a vida todinha, nunca fez uma confissão, uma boa confissão, nunca comungou. Morreu, vamos celebrar as Ezequias? Celebro não, ele disse. Não celebro. Não celebro as Ezequias. De uma pessoa que nunca foi à igreja, que nunca confessou, que nunca comungou. Eu queria lembrar, eu queria saber o nome. Quem souber o nome desse padre? Você da minha audiência que assiste várias pregações dele, por favor, bota nos comentários. Eu não sei. Porque como eu não assisto televisão, então eu vejo, né, no YouTube, eu também, além de fazer parte da plataforma, eu também sou espectadora de coisas boas do YouTube. E eu muitas vezes via de certíssimo, 10 para ele investiga a família. Era uma pessoa que vivia na graça de Deus, que vivia confessando, comungando, que vivia em contrição. Não, padre, ele não era, mas a gente queria celebrar as exéquias. Não celebra.
peça a outro padre para celebrar. Eu mesmo não celebro. Muita autenticidade, muita coragem, muita presença do Espírito Santo na vida desse homem para dar um não. Ele pode até nem ser querido por muitas pessoas, mas ele é autêntico. Ele é autêntico. Se você o conhecer, se você for da paróquia dele, diga que eu mando um abraço para ele, tá? Eu não sei, eu não me lembro, eu não sei, eu já procurei, já dei um Google, já tentei, não consigo achar. Você sabendo o nome desse padre, pode colocar carinhosamente aqui, ó, eu pertenço à paróquia dele, gosto muito da homilia dele, ou então, é padre fulano de tal, porque aí eu vou entrar, se ele tiver um canal, eu vou entrar no canal dele, né? Gosto muito de ver as exortações que ele faz. Se o coração da gente, para tentar finalizar, se o coração da gente não se transforma, se o coração da gente só se transforma da boca para fora, né? Deus conhece os corações. Deus conhece um coração renovado, um coração que está em comunhão com Ele, que, sabe? Mas se o nosso coração não se transforma, só se transforma da boca para fora. Vamos ver o que 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz a respeito disso. Se o nosso coração não se transforma da boca, só se transforma da boca para fora. Capítulo 5, versículo 17. Eu anoto tudo para não esquecer nada. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, eu cheguei a uma determinada idade da minha vida, onde eu reconheço que eu errei muito. Não basta apenas reconhecer. Você precisa chegar diante do sacerdote. Se você tiver muita idade, peça a um parente para trazer um sacerdote na sua casa para fazer a confissão. Evacua, todo mundo sai, fica você e o padre lá e você confessa, né? Eu tô tão arrependido, eu tô tão triste, né? Disso ter acontecido, minha vida inteira foi assim, eu não sabia que as coisas iam terminar de determinada forma, né? E terminou, e eu, enfim, eu quero me confessar, dai-me a vossa bênção porque eu pequei. Eu ainda digo só aos padres. Dai-me a vossa bênção porque eu pequei. Agora, às vezes, quantas vezes faz que eu me confesso, eu já me perdi. Desde criança, né? Eu fiz primeira Eucaristia com 8 anos, eu tenho 46, vamos combinar. Foi muita confissão por aí, né? Então, não tenho como contar. Mas eu digo, padre, dai-me a vossa bênção, eu pequei. Que custa? Não basta se arrepender. Não basta você estar com remorso, talvez, enrustido, do que arrependimento. Porque talvez o sacerdote diga isso é arrependimento ou remorso. É diferente. Arrependimento e remorso são diferentes, tá? E para finalizar, por que é que você pediu o milagre, seja quem for, e ele não aconteceu? Vamos para Atos dos Apóstolos. Veja que eu não largo a Bíblia. Tudo é marcado. Minha Bíblia é toda cheia de risco. Não serve para ninguém. Quando eu morrer, quiser doar, meu marido quiser doar, quiser ficar para aprender mais, ele vai ver que tem muito conteúdo aí, ele assiste, né? Meus afilhados amados eternamente, Lorena e Levi, serão, né, terão esses conteúdos, né? Pode dar para eles, pode dar para algum deles, se eles quiserem, né? Eu tento manter em perfeito estado, né? Para que, se Jesus me recrutar, né? Como um cantor canta, para quando lá no céu precisarem de mim, aqui eu ter cumprido a minha missão.
É um cantor aí, vocês vão saber, vocês estão mais atualizados que eu. A música é bonita, eu me interessei de decorar o refrão, né? Então, para quando lá no céu precisarem de mim, aqui eu ter cumprido minha missão. Espero ter cumprido. Então, vamos para Atos, capítulo 2, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Essa parte, ela se refere à vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Eles falavam em línguas e as pessoas interpretaram que eles estavam bêbados, embriagados, falando asneira, né? Eu dei todas as pistas a você, meu irmão, minha irmã, porque é que às vezes a gente pede um milagre e o milagre não acontece. E eu tô dizendo para vocês, para depois eu mesma assistir o vídeo e eu colocar para mim também em prática. Principalmente o que chama muito a atenção é o primeiro e o segundo conselho que Deus nos dá. Apocalipse 16, 14, capítulo 16, versículo 14, e Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Onde é que eu estou falhando naquelas condutas que Gálatas, São Paulo, ao povo de Gálatas pede? Porque era um povo assim, mas queria a misericórdia de Deus. Mas queria que Deus mandasse chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos, pedimos a ti. Estão entendendo? Então, é claro que a pessoa com quem eu vou conversar não vai ter maturidade para isso. O bonde já vai avançado demais. Mas alguma coisa vai sair. E quando ela sair, que ela venha do Espírito Santo. Porque, por mais que você peça um milagre para mim, ninguém além de eu vou sentir mais do que qualquer outra pessoa que peça. Seja pela minha saúde, seja por qualquer situação que eu esteja vivendo. Entenda, ninguém vai passar pelo processo além de mim. E se eu preciso passar por esse processo, é porque Deus está no controle. E Ele tem outras... Desculpa, é emocional. Eu pensei que minha avó ia partir quando fechasse os 3 anos da minha mãe, aí eu não ia aguentar. Realmente, eu sou feita de carne e osso, tá? Então, às vezes vem, desde que eu sofri uma cirurgia e tomei anestesia geral, que eu fiquei realmente com esse efeito colateral, né, da anestesia, já faz um tempinho. Então, ninguém mais do que eu vai passar pelo processo. E se não veio, e se você é uma dessas pessoas, olha, porque às vezes acontece muito isso. Se você for essa pessoa, se conserte. Porque você tá entre Gálatas, sem saber, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Você está entre Gálatas, não se iluda. Existem pessoas que elas querem ter um ganho secundário. Para eu não perder o afeto de fulano, para eu ter fulano ou fulana sob minhas rédeas, para eu não me sentir
abandonado ou abandonada, rejeitado, rejeitada, seja pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha, pelo compadre, pela comadre, pela vó, pelo tio, pelo primo, pela prima, pelo vizinho, pela vizinha. Então existe uma coisa que a gente chama, eu fiz formação em coach, ganho secundário. Ou seja, é um toma lá, dá cá. Olha, eu pedi por você, a graça aconteceu, viu? Então, ó, viu como eu lhe amo, né? Viu como eu quero me redimir com você? Viu como eu, entende? Isso se chama ganho secundário. Por isso que a gente tem que ver em comunhão, não é com Vânia, não é com o vizinho, não é com o parente, não é com a esposa, não é com o marido, não, é com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando a gente vê, são 1, 2, 3, 4 conselhos que foram dados aqui para dizer por que é que a tua graça não chegou. Pedi o milagre e não aconteceu. E agora? Agora eu vou olhar para dentro de mim. Agora você vai olhar para dentro de você. Você vai pegar a Bíblia de novo. Você vai dizer: eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso estar em estado de graça. Para finalizar, semana passada eu estava dilacerada pela dor da perda de vovó, mas ela foi farta de dias. O problema é que eu a amava. E ela era mãe da minha mãe. Então eu já tinha perdido minha avó aos 6 anos de idade e foi uma experiência traumática. Eu não vou contar nunca isso para vocês. Isso é segredo de psicólogo, tá? Mas a minha avó, essa mãe de mamãe, ela era eu enxergava ela como um pedacinho da minha mãe na terra, sabe? Ainda que andando de andajá, ainda que fragilizadazinha, com seus 101 anos, ela era. O corpo dela abrigou o corpo da minha mãe 9 meses. Então eu reverenciava muito isso. Isso era muito importante para mim. Não, eu não fui cuidadora dela em nenhum momento. O único momento em que eu pude fazer alguma coisa por ela foi na UTI. Mas acaba aqui. Fica entre nós duas só, entre eu e ela, que levou para a eternidade, com certeza. Mas como era que eu ia pedir a Deus que deixasse minha avó aqui na Terra para viver mais um ano, que ela morreu no dia do aniversário, 102, aí mais 103, aí mais 104, mais 110. E se ela perdesse alguma filha? Principalmente as filhas que cuidam dela. Que seria de minha avó? Não que eu esteja dizendo que alguma tia vai falecer, Deus me defenda. Deus me livre, eu quero que elas vivam em abundância e em plenitude, porque foi para isto que Cristo veio ao mundo. Eu espero que você entenda o que eu estou falando. Então, estava eu dilacerada com a minha dor, porque não deixa de ser dor. Ela era mãe de mamãe. Então, eu estava dilacerada pela dor. Eu pedi a essa pessoa que fez 13 nozinhos, que fez não sei o que, não sei o que, para não sei das quantas pediu para fazer não sei o que lá. Olha, gente, por favor, terço, leitura orante e tentando entender. Para a gente não pensar como homens. Maria Santíssima nunca pensou como os homens. E aí dela se tivesse pensado como os homens, né? Eu digo os homens no sentido geral da coisa, tá? Eu tô com uma rinite horrível, por isso que eu tô coçando muito o nariz, eu peço perdão. O clima aqui tá variando muito no Nordeste, aí dá essas coisas em quem tem it. Então, ai de Maria Santíssima se pensasse como as pessoas do mundo pensam.
porque ela tinha caído na depressão, ela tinha sido internada em algum lugar, ela tinha sido excluída para uma montanha, porque geralmente era assim, não tinha hospital psiquiátrico. Então, quem era leproso, quem tinha qualquer problema, era excluído da vida. Se ela tivesse pensado como homens, mas ela pensava como Deus. Como Deus. Sabe por que ela pensava como Deus? Porque Deus habitou o seio dela. Ela ensinou Deus a falar. Entendam aqui o que eu estou falando. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ela ensinou Jesus a falar. Ela ensinou Jesus a andar. Nossa Senhora era uma pessoa extremamente culta. São Joaquim pertencia a uma, vamos dizer, espécie de casta, onde São Zacarias, que era casado com a prima dela, Santa Isabel, vivia. Então, eles tinham todas as noções de divindade, da bondade, da riqueza que Deus é na vida do ser humano. E ela foi ensinada como um menino. Ela foi ensinada de tudo. Porque Deus queria assim, porque o Espírito Santo conduzia assim. Porque para ser mãe de Jesus tinha que ser assim. Então ela não pensava como homens, ela pensava como Deus. Por isso ela creu e concebeu, disse: faça-se, deu o fiat dela, faça-se. E quando ela pegou Jesus falecido, dilacerado, só os trapos lá no colo dela, que muitas pessoas têm a imagem da Pietá, né? Que é ela com Jesus no colo. O que pensou aquela mãe que pegou um bebezinho inocente, lutou pela vida dele até enquanto pôde e depois pega o filho, um farrapo daquele? Mas ela disse: Fiat, faça-se, Senhor. E Deus fez. Então, meu irmão e minha irmã, perdoe mais uma vez. É porque a rinite, sinceramente. Ai, Deus, eu espero que no próximo vídeo eu não esteja nessas condições, mas eu precisava falar isso hoje. Hoje é quarta-feira, 10 de abril de 2024. Então, eu queria trazer esse ensinamento hoje. Sábado, se eu estiver aqui no mundo, vai ter, hoje é dia de Maria, e vai ter, eu não vou falar não vou dar spoiler não, tá? Vamos aguardando, né? Porque cada dia tem suas próprias preocupações, não é isso? Então, eu espero que vocês tenham entendido, porque muitas vezes você pede a Deus, ou a seja quem for, um milagre e ele não vem. Ele pode não vir porque Deus impediu. Você é tão querido de Deus, querida, que Deus impediu que Satanás agisse na tua vida. Ou você está incluído na Epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Veja onde você está, saia daquele vício e comece a entrar em comunhão com Deus, espiritual com Deus. Eu me arrependo, Senhor, eu vou fazer uma boa confissão. Eu li a epístola, uma louca lá no YouTube, chegou, falou um monte de coisa e falou em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, e eu estava em um, ou em mais de um, ou em todos. Aí eu entendi porque é que eu pedia uma coisa e a graça não veio, né? Ou, né? Porque seu coração está transformado apenas da boca para fora. Da boca para dentro, você ainda continua. Da boca para dentro, ó, só para cá. É para cá que sobe. Aí você fica, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque fulano é isso, porque fulano faz isso. A vida de fulano não é da sua conta. Não é da sua conta. Porque fulano acabou de sair. Tem alguém na casa de fulano? Está me parecendo estranho. Eu tenho mais o que fazer. Então eu tirei 49, quase 50 minutos do meu tempo, porque eu já preparei muitas coisas da minha lida para conversar com você a respeito disso que me doeu. Talvez eu não converse hoje, mas Deus vai inspirar o dia de eu conversar.
tá? Então, nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que o Espírito Santo habite tua casa, habite o teu dia, a tua tarde, a tua noite, a tua madrugada, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo, tá? E se você achar que é do agrado, que alguém esteja precisando ouvir essas coisas e constatar em sua Bíblia estas coisas, mande. Obedeça o algoritmo do YouTube. O algoritmo do YouTube, tá? Comenta nem que seja amém. Ou, enfim, tanta gente no vídeo do texto fala tanta coisa linda. Fala aqui também. Mostre que você é uma pessoa que está inscrita no canal, né? Então, assim eu me despeço de você, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigada, porque nós somos 3.550 inscritos. Meu Deus. Eu sou uma pessoa de sorte. Eu sou uma pessoa de sorte. Pode ter certeza. 3.550 inscritos. Uma nordestina. Pozinho assim. Vou botar aqui no preto para todo mundo ver o grão que eu sou, né? Talvez de arroz. Conseguir essa marca, atingir essa marca de 3.550 inscritos, é mesmo que até 3 milhões. 550 mil inscritos, é a mesma coisa. Ação de graças. Muito obrigado. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer na minha vida, porque era para as crianças, no isolamento social. E você é quem está fazendo essa obra crescer. Porque eu pensei em desistir, eu pensei em apagar, tem até um vídeo de despedida meu aqui na plataforma. Então, é você quem faz essa coisa acontecer. E esse testemunho de hoje eu tinha que dar, porque pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo na sua família, você pode ter um colega de trabalho, uma colega de trabalho, um amigo, uma amiga que esteja passando por isso, que esteja querendo um ganho secundário. Ganho secundário não é chantagem, tá? É muito diferente, a gente fala nisso em outra ocasião. Obrigado por tudo. Obrigado por estar aqui. Obrigado por me darem ouvidos. E busquem outras fontes. Não fiquem só com a minha opinião. Se você tem um padre, vai se confessar, mostra o vídeo. Se você tiver dados móveis lá, mostra o vídeo. Fala pro padre, padre, esse trecho aqui, o que é que o senhor acha dele? Pode falar. Não, meu padre disse, seu padre não, o padre da minha paróquia disse que isso aqui você falou não é léu com cré, mas tudo bem, é o que eu, como leiga, entendi, tá bom? Fiquem com Deus. Saúde, paz, bem. Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu acho que até sábado, tá?